Glória a Deus. Irmãos, eu até planejei pregar, dizer alguma coisa para vocês aqui hoje, mas o que é que eu posso falar agora, depois dessa oração maravilhosa, pedindo por fome e sede? Eu quero convidar você a abrir comigo a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo de número 19. Abre aí comigo. Eu vou tentar ser bem rápido, bem conciso. Evangelho de Mateus, capítulo 19, irmãos. Foi isso que eu disse? Não. Disse 29, né? 19, irmãos. Nós vamos ler 19 a partir do versículo. Vocês não me confundem não, por favor, tá? A partir do versículo 16. Mateus 19, a partir do versículo 16. Diz assim a palavra do Senhor. E eis que, aproximando-se, lhe perguntou: que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou: quais? Respondeu Jesus: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Honra o teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: tudo isso tenho observado. Que mais ainda me falta? Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste por ser dono de muitas propriedades. Então disse Jesus a seus discípulos: em verdade vos digo que dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E ainda vos digo que é mais fácil passar o camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar o rico no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus, fitando neles o olhar, lhes disse: isso é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Então lhe falou Pedro: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Que será, pois, de nós? Jesus lhe respondeu: em verdade vos digo que vós, os que me seguires, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono de sua glória, também vos assentarei em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos, e os últimos primeiros. Amém. Meus irmãos, há alguns dias eu fui inquietado por essa palavra e eu passei a pensar um pouquinho sobre ela e gostaria de conversar com vocês a respeito disso. Nós temos nesse panorama alguém que se aproxima de Jesus. E essa pessoa, ela estava interessada em herdar a vida eterna. Ela estava ouvindo a mensagem que Jesus estava pregando. Ela estava observando aquilo que estava acontecendo no meio das cidades, na vida das pessoas. E aquela mensagem lhe chamou muita atenção. Ou seja, o resultado que seria obtido através daquilo que Jesus falava, interessava muito aquele homem. Quando ele vê Jesus
a uma distância próxima ou a um lugar onde seria acessível a ele, ele vai então, se apresenta a Jesus e começa a conversar sobre aquilo que ele desejava receber de Jesus e também quais eram as perspectivas que ele tinha a respeito da sua vida. Ele ouve que Jesus falava de vida eterna, ele ouve que Jesus falava de reino, ele está ouvindo que muitas coisas vinham sendo ressignificadas a partir daquilo que acreditavam os judeus. Nós estamos, como já foi falado aqui, hoje, nesse final de semana, em festa, pois foi o início do nosso seminário, o seminário de preparação, de capacitação teológica Yeshivá. Nós tivemos a primeira aula, o primeiro módulo esse final de semana, um módulo de bibliologia. Foi maravilhoso, irmãos, foi assim extraordinário. Muitos irmãos da nossa comunidade, de outras comunidades aqui da cidade, de outras cidades do estado estiveram conosco. E foi uma delícia nós aprendermos um pouco mais sobre a estrutura da palavra de Deus, a formação do cânon sagrado. E dentro dessa matéria nós aprendemos que o Novo Testamento e o Antigo Testamento, eles estão totalmente relacionados. Há uma corrente teológica que diz que o Velho Testamento ele tem que ser abandonado, que nós não podemos de maneira nenhuma considerar nada que está lá. Em contrapartida, há algumas pessoas que consideram que a verdade absoluta e como está posta está no Antigo Testamento e o Novo Testamento não deve ser considerado. Mas nós aprendemos aqui que o olhar de Cristo é o olhar pelo qual nós interpretamos a palavra. E aquilo que nós víamos como sombra no Antigo Testamento, no Novo Testamento, através de Cristo, veio a nós com clareza. Nós passamos a entender coisas que até então nos pareciam sombras. Então este homem, ele está dentro desse universo. Provavelmente ele estava acompanhando aquilo que Jesus vinha falando. E aquele estilo de vida, aquele resultado prometido pelo discurso de Jesus, lhe era agradável ao coração. Ele chega até Jesus e diz: Jesus, o que farei eu para herdar a vida eterna? O que é que eu preciso fazer para estar dentro disso que o Senhor está falando? Porque isso que o Senhor está dizendo é bom demais, é maravilhoso. Então Jesus diz para ele: olha, cara, você faz o seguinte, você cumpre os mandamentos, seja um bom cidadão, aquilo que está na lei você aplica sobre a tua vida. E imediatamente ele diz: olha, Jesus, não é porque eu estou na minha presença não, mas olha, desde que eu sou garoto eu faço tudo isso. Ele diz assim: Jesus, eu sou um cidadão modelo, todos os mandamentos eu guardo desde que eu era uma criança. É exatamente sobre esse tipo de pessoa que eu quero falar um pouquinho com vocês hoje. Sobre esse tipo de pessoa que não se considera a escória da sociedade. Sobre esse tipo de pessoa que se considera um cidadão modelo. Sobre esse tipo de pessoa que tem méritos diante da sociedade, que tem credenciais a serem apresentadas. E por que eu quero falar com essas pessoas hoje? Porque aqueles que se sentiram desprezados em algum momento, aqueles que já foram considerados a escória da humanidade, esses vêm aos pés de Jesus e vêm rasgados, vêm de todo o coração, desesperados, reconhecendo a sua condição de pecador. Mas aquele que ao olhar para si mesmo, se encontra em uma situação de respeito diante da sociedade, ele tem dificuldade para assumir algumas coisas diante de Jesus. Quando Jesus disse: olha, você precisa fazer isso, você precisa cumprir a lei, ele diz: opa, está tudo certo, porque isso eu sempre fiz, não é por nada não, mas eu sou bom nisso. Ele mostra que está disposto a pagar o preço, desde que seja um preço calculado
desde que seja um preço que esteja dentro da proposta que Ele tem para a sua vida. Quando Jesus diz para ele assim, cara, cumpre os mandamentos, ele diz, beleza, não vai me custar nada. Eu já tinha me planejado em cumprir os mandamentos. Eu já tinha decidido ser um homem de respeito na sociedade. Eu sempre pensei assim, eu sempre me posicionei desse jeito. Está tudo bem, está dentro daquilo que eu imaginava. Existem muitas pessoas que estão dispostas a entrar no reino de Deus, a receber aquilo que Jesus tem anunciado como boa nova, a vida eterna, mas pessoas que estão dispostas a entregar somente aquilo que elas calcularam que seria entregue, somente aquilo que estava na sua programação, à disposição do seu coração. Mas já vem Jesus e bagunça o negócio, e ele diz assim, olha, só falta uma coisa agora para você ser perfeito. Vai, vende tudo que você tem e dá aos pobres. Aí depois você vem e me segue. Aí ele falou, opa, não era bem isso que eu estava pensando em pagar. Não era bem isso que eu estava imaginando em gastar. E o engraçado é que a gente escuta que Jesus não estava querendo que aquele homem desse os seus bens aos pobres, não. Não é sobre entregar tudo que tem aos pobres, não. Não, para aquele homem era assim, sobre entregar os seus bens aos pobres. Era sim se desfazer de todos os seus bens. Por quê? Porque era exatamente dos seus bens que ele fazia questão e não estava disposto a se desfazer dele. Às vezes você vai ouvir essa mensagem e vai pensar, mas eu estou de boa, porque eu não tenho bem material nenhum, eu não tenho propriedade nenhuma, eu não tenho dinheiro nenhum, então o Senhor Jesus não vai me pedir esse preço. Mas o que é que você não está disposto a entregar? O que é que, apesar de não ter, quem sabe, valor monetário, você não tem se disposto a abrir mão? Tem se apresentado diante do Senhor, tem dito assim, Senhor, eu quero viver uma vida na Tua presença, eu quero mais de Ti, eu quero ter fome e sede de Ti. Mas quando vem a palavra do Senhor dizendo, entrega isso que você faz tanta questão, aí você abaixa a sua cabeça e se entristece, porque aquilo tem um valor demasiado para a sua vida. Esse preço é um preço que talvez você não tenha calculado. O que é que você faz quando Ele diz para você, vende tudo que você tem e dá aos pobres? Quando Jesus dá essa resposta, Ele abaixa a sua cabeça e sai de fininho. Então Jesus faz uma consideração a respeito daquilo que a riqueza, ou o apego demasiado aos bens materiais, ou o apego demasiado àquilo que talvez não seja bem material, mas é algo que você faz questão de ter na sua vida. E quando ele fala disso, ele diz assim, que é mais fácil o camelo passar no fundo da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Os discípulos dizem, olha, isso é impossível. E ele diz, olha, é impossível aos homens, mas é possível a Deus. Porque nós temos aprendido aqui já há bastante tempo, talvez você não tenha ouvido isso ainda, ou talvez você que está nos assistindo aí pela internet não tenha ouvido ainda, mas ouça agora então. Abra bem os seus ouvidos e ouça aquilo que está posto para as nossas vidas pela palavra de Deus. Nós não podemos, amados, viver uma vida cristã mais ou menos. Nós não podemos nos colocar na presença do Senhor de uma maneira que nós façamos concessões, dizendo assim, algumas coisas eu aceito para a minha vida, outras coisas eu não aceito para a minha vida. Onde está
a dificuldade. Quando Jesus diz que é impossível para o homem, mas é possível a Deus, você tem aprendido que não é pelo seu esforço que você consegue vencer as situações da vida, mas que todo esforço humano é para se colocar aos pés do Senhor, porque na medida que você se relaciona com o Pai, na medida que você é imergido no Filho, no Cristo, o Espírito vai transformando a sua vida e vai te capacitando para resistir às situações da vida, vai mudando você de situação. É por isso que ele diz, olha, para o homem sozinho é impossível. É lutar contra a força do seu braço, é dar murro em ponta de faca, como se diz por aí. Mas para Deus não é impossível. Por quê? Porque Deus transforma o coração do homem. Deus transforma o homem em uma outra pessoa, em uma nova criatura, faz ele viver uma nova vida. Quando a gente fala de camelo, buraco da agulha, várias situações surgem sobre o que Jesus estava querendo dizer com isso. Eu queria usar uma dessas possibilidades, que diz que na verdade o camelo era realmente um bicho daqueles que tem a corcova nas costas, mas que a agulha não seria uma agulha de costura, mas seria uma porta, um portão que tinha na entrada das cidades, e esse portão tinha o seu batente superior em forma de cópula, e não seria possível o camelo passar por aquela porta, porque ao passar, a sua corcova ela enroscava. Então ia o pescoço, mas a corcova travava. Você consegue imaginar essa cena? Um batente que tem uma bolsa, um meio círculo em cima, assim, na parte superior, e o camelo passa a cabeça, mas trava o resto. E essa comparação vai dizer que não é impossível o camelo passar, mas para que ele passe pela porta, duas coisas ele precisa fazer. Primeiro, ele precisa tirar toda a carga que está sobre o seu lombo, ou alguém precisa tirar toda a carga que está sobre o lombo dele, porque o camelo já tem a corcova, não pode ter mais nenhuma carga sobre ele, porque a carga o impede de entrar pela porta. A outra consideração é que pela altura que ele tem, ele também não consegue passar, então ele precisa se ajoelhar e passar se arrastando com o peito encostado no chão. Isso é sinal do que, irmãos? É sinal de abandono da carga, me livrar daquilo que eu carrego comigo. E joelhos dobrados e peito arrastado no chão é sinal de reverência e de rendição ao Senhor. Então, para que eu possa, não importa qual seja a riqueza que eu considere para a minha vida, acessar o reino de Deus e fazer parte dele, eu preciso me livrar da carga e me render diante do Senhor. Aquele jovem não aceitou a proposta que estava diante dele. Jesus, ao chegar no versículo 29, irmãos, eu já estou caminhando para o fim. Ele mostra que algumas pessoas tiveram a disponibilidade de deixar absolutamente tudo para segui-lo. E essas pessoas reinarão com ele eternamente. Quando eu já estava com essa palavra no meu coração durante a semana, lendo a palavra com a minha família, eu me deparei no Evangelho de Mateus capítulo 13 com duas parábolas, e eu queria ler ela também com vocês. Porque de repente você está pensando que eu estou forçando um pouco a situação, que eu estou forçando um pouco o texto, e que o convite do Senhor Jesus não é tão sério assim. Mas no capítulo 13, versículo 44, diz o seguinte: o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, ou seja, um tesouro enterrado num campo, o qual certo homem, tendo-o achado, o escondeu. E transbordante de alegria vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Então o reino dos céus é um tesouro
que um homem o encontra e enterra num determinado lugar. Depois, radiante de alegria por aquilo que ele descobriu, ele faz o que com o que ele tem? Ele se desfaz de tudo. E tudo que ele tinha agora funciona em função de adquirir aquele campo onde o tesouro está escondido. Meus queridos, para receber esse tesouro, o que custou para esse homem? Por favor, alguém pode me responder? O que custou a esse homem? Mas não dá para custar só cumprir as leis, aquilo que eu faço desde criança? Não dá para custar ser só um bom cidadão? Tem que custar o que mesmo? Tudo. O 45 diz assim: o reino dos céus é também semelhante a um homem que negocia e procura boas pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo que possui e a compra. Um outro homem, negociador de pérolas, ele encontra o reino, que é uma pérola de grande valor. E quando ele faz isso, o que ele faz com tudo que ele tinha? Ele vende para adquirir essa pérola. O que é que custou para esse homem ter o reino e ter a vida eterna? Tudo. Meus irmãos, nós temos vivido, eu já disse aqui outra vez, a geração que tem a promessa do maior derramamento do Espírito Santo que a história já registrou. Nós cantamos: vem fazer o que a história nunca viu. Mas nós temos nos comportado como a geração mais frouxa que já pisou na terra. É muito comum a gente ouvir no meio da sociedade: não se fazem mais homens como antigamente. Você já ouviu essa palavra? Sim ou não? Isso é verdade ou é mentira? É verdade ou é mentira? Homens que se esmeravam para cumprir com a palavra empenhada. Homens que, a custo muitas vezes de tomar prejuízo, modificavam toda a sua forma de viver para honrar com um propósito estabelecido para a sua vida. E eu quero saber, irmãos, quando é que eu e você vamos alinhar a nossa vida com o que está proposto pela Escritura? Parar de fingir que nós somos bons cidadãos, cumpridores de regras. Parar de dizer para todo mundo: olha, pelo menos eu não roubo, pelo menos eu não sou assassino, pelo menos eu não cometo adultério, eu sou um bom cidadão. Qualquer pessoa ficaria satisfeita em se relacionar comigo, em negociar comigo. Quando é que nós vamos abrir mão desses argumentos? Estaremos dispostos a entregar absolutamente tudo. Eu sei que você sabe do que eu estou falando. Eu não sei qual é essa riqueza que você não quer abandonar, que você não quer deixar de lado, para viver com excelência aquilo que está proposto no reino para você. Eu não sei, mas você sabe o que é. O Espírito Santo está dizendo no seu coração do que se trata. Então eu queria te convidar, meu irmão, a em nome de Jesus entender que não existe mais ou menos no reino de Deus. Que no reino de Deus é tudo ou nada. Para viver isso, tem me custado tudo. Para o apóstolo viver isso, para o profeta viver isso, pastor Josa, pastora Gi, muitos irmãos aqui da caverna, tem custado tudo. Nós não vamos conseguir fazendo mais ou menos. Nós não vamos conseguir fazendo parcialmente. É preciso que haja uma decisão radical. Não é isso que nós aprendemos, apóstolo? Uma decisão radical.
que nos custe tudo, e que nos custe tudo todos os dias. Amém, Wesley? Os irmãos entendem isso? Podem dizer amém? Que o Senhor te abençoe, te guarde e que te dê tempo para abrir mão daquilo que você ainda faz questão, porque isso não glorifica o nome dele e te impede de ter parte no reino. Deus abençoe, irmãos. Aleluia. Vamos orar, irmãos? Eu quero perguntar para você, antes de nós orarmos, o que é que tem impedido você, de fato, de seguir a Jesus? A pergunta mais importante da vida de um homem e de uma mulher é sobre a eternidade. Mas para nós acessarmos a eternidade, nós temos que render a nossa vida agora. E muitos de nós não conseguem render as suas vidas porque nós temos coisas que nos impedem de seguir a Jesus. Então isso é muito simples. Você precisa se desfazer, abrir mão agora de qualquer coisa que te impeça de seguir a Jesus. Se você quiser fazer isso, depois na sua casa, você abra a sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo de número 10. E leia o texto que mostra o estabelecimento das 10 palavras ou 10 mandamentos de Deus. E observe o 4º mandamento que diz: não cobiçarás. O único mandamento que esse jovem não citou, quando ele citou os 10 mandamentos, foi o 4º mandamento. Por quê? Porque ele não era um cumpridor da lei. Ele era um falador papudo. Só que isso não passa despercebido para Jesus. Jesus finge que não conhece o coração dele, mas então o convida a segui-lo e diz: vende todos os bens que você conquistou por meio da cobiça, porque o 4º mandamento você não cumpre, e dê aos pobres. Então parece que ele é um cumpridor da lei, mas na verdade ele é só um mentiroso mesmo, porque ele não cumpre a lei coisa nenhuma. E muitos de nós que batemos no peito para dizer: eu sou gente boa, na verdade nós somos só mentirosos mesmo. Nós só não temos coragem de admitir quem nós somos. A diferença entre alguém que decidiu seguir a Jesus não é que ele não tem pecados, mas é que ele tem alguém que como é que fala isso, gente? Ele tem um remidor que o purifica dos pecados que ele cometeu. Porque para que um pecado seja perdoado, segundo a Bíblia, é preciso que haja derramamento de sangue. Então você escolhe: ou você é remido para viver a vida eterna pelo derramamento do seu sangue. Eu acho que se isso acontecer, você não vai viver a vida eterna, tendo em vista que você vai ter acabado de morrer. Entendeu? Ou você se rende a Cristo, abre mão de tudo, para que pelo derramamento do sangue dele, que já aconteceu, você conheça o Pai de verdade. A pergunta é de graça, mas para ter acesso a isso, nós precisamos abrir mão de tudo. Amém? Abra mão de tudo hoje, vale a pena. E amanhã, se o Senhor te pedir tudo de novo, abra mão de novo, porque valerá a pena deixar tudo para trás
para viver para sempre com Cristo. Feche os seus olhos. Pai,